Olá pessoal, eu sou a Mari Moura e essa é a 8ª aula do curso de fotografia oferecido pela Secretaria de Cultura da Prefeitura de Franco da Rocha. Na aula de hoje a gente vai aprender sobre o diafragma. O diafragma faz parte dos 3 elementos muito importantes dentro da fotografia que equilibram e medem a entrada de luz que vai para dentro da câmera. Antes da gente falar sobre o diafragma, eu vou mostrar para vocês uma câmera. Essa câmera aqui é uma câmera analógica, ela não é digital, não tem o visor, é a antiga câmera de filme, como a gente costumava falar. O diafragma está aqui. Eu estou dividindo essa câmera, então aqui eu tenho o corpo da câmera e aqui eu tenho a lente da câmera. O diafragma está dentro da lente da câmera. Uma lente tem várias funções e a câmera também tem várias funções. A câmera, quando você coloca a lente, é dessa maneira que você consegue tirar uma foto, né? É através da lente que vai entrar a luz que vai formar a sua imagem dentro da câmera. O diafragma, como eu estava falando, ele é um dos elementos muito importantes da fotografia. Ele faz parte dos 3 elementos principais que controlam a entrada de luz na câmera e vão formar uma boa imagem para você captar. Ele se assemelha muito a um olho humano, né? Então, os nossos olhos, né? Quanto mais abertos estão os nossos olhos, mais a gente consegue ver luz. Conforme eles vão se fechando, tem menos entrada de luz até ficar escuro. O diafragma é isso, é um buraco interno que fica dentro da lente, né, da objetiva da câmera, que faz com que consiga chegar luz dentro da câmera. O diafragma é representado pela letra F seguida de uma numeração. Então, quanto menor a numeração, mais luz está entrando pelo diafragma na sua câmera. Quanto maior a numeração, menos luz está entrando. Então a lógica é inversa. Quando tiver, por exemplo, F3.5, tem luz entrando. Quando tiver F11, tem menos luz entrando. E essa opção de você escolher mais ou menos luz tem bastante a ver com a profundidade de campo, que a gente já discutiu em algumas aulas anteriores. A profundidade de campo, então, é o poder focal que tem numa imagem. Então, quanto menos luz estiver entrando pelo diafragma, maior vai ser a profundidade de campo, né? Mais alta ela vai ser. E quanto mais luz estiver entrando pelo diafragma, menor vai ser a profundidade de campo. Você vai ter pontos de foco. Isso tem a ver com as escolhas que a gente faz quando a gente está fazendo um ensaio, ou qualquer fotografia, né? Mas eu vou dar um exemplo aqui de um ensaio. Por exemplo, você está fotografando alguém num parque, e esse parque está muito cheio, está tendo um jogo de futebol no canto, no fundo, e você quer pegar apenas aquela pessoa, você quer focar naquela pessoa. Claro que você vai escolher um ângulo bom para representar que você quer que o seu objeto principal da imagem é aquela pessoa e não importa o que tem no fundo. Mas você também pode desfocar o fundo, né? Que você vai criar pontos de foco, vai ter menos profundidade de campo. Mas aí você vai estar falando na sua foto que o principal objeto da imagem é aquela pessoa. Ou então podemos ter outra opção aqui. Você está fazendo um ensaio de um jogador de futebol. Esse jogador de futebol está na frente de um campo, mas você quer deixar tudo focado. Então a profundidade de campo vai ser alta. Então aí você tem que usar menos luz para entrar no diafragma para que você tenha tudo focado. Mais luz vai criar pontos de foco. Às vezes eu repito um pouco, gente, que é para que a gente consiga mesmo associar esse conceito. O diafragma, ele faz parte desses 3 conceitos que medem a entrada de luz na câmera, né? E fazem uma boa imagem. Ele está junto com a velocidade do obturador e o ISO, que a gente vai falar nas próximas aulas. Mas o diafragma faz parte dessa tríade e você tem que equilibrar os 3. Então a velocidade do obturador é a velocidade do disparo da sua câmera. Pode ser rápido ou pode ser lento. Ela está ligada ao diafragma? Sim, está muito ligada. Por quê? Porque se você tiver um diafragma entrando bastante luz, né, que está entrando bastante luz para a câmera, você tem que apertar o botão de disparo, por exemplo, tem que ser rápido, porque está entrando bastante luz. Agora, se você tem um diafragma mais fechado, entrando menos luz, você pode ter um botão de disparo um pouco mais lento. E essa lentidão e rapidez, a gente está falando aqui de milésimos de segundos, né? Uma câmera ela vai ter 30 segundos, né? Captando uma luz ali. Então a gente vai falar um pouquinho desses 3 conceitos, o último é o ISO. O ISO é quando você conta para a câmera que cena que a gente está vivendo e que luz que tem nessa cena. Então, por exemplo, hoje está um dia nublado.
e tem dias de sol. Então, o que eu vou falar pra câmera hoje, quando eu fui gravar esse vídeo, por exemplo, eu contei pra ela que hoje tá um dia nublado. Se lá fora tivesse mais sol entrando aqui na minha janela, usaríamos um ISO menor. Isso a gente vai aprender nas próximas aulas. Essa primeira aula foi do diafragma, a segunda aula vai ser sobre a velocidade do obturador, e a terceira aula a gente vai falar sobre o ISO juntando esses três conceitos. Eu acho que dessa maneira a gente pode contribuir para que vocês assemelhem melhor o entendimento de quais funções uma câmera tem, como que funciona a lente dentro da câmera, né? Porque a gente está falando aqui de diafragma, mas também os valores, né, essa numeração depois do F, que representa o diafragma, eles mudam de acordo com a sua lente. Então, quando a gente tira a lente, quando a gente fala assim, é muito legal uma câmera que tire a lente, por exemplo, por conta disso. Porque quando a gente tem uma lente fixa, por exemplo, uma 50mm, ela é uma lente que ela não tem zoom e ela tem um mínimo de diafragma e o máximo, né? E o mínimo dela costuma ser mais claro, quer dizer, você consegue abrir mais o seu diafragma. Você consegue chegar em numerações menores com uma lente mais clara, porque vai entrar mais luz. Então, por exemplo, uma lente 50mm sem zoom, ela tem um diafragma 1.8, 1.4, entra bastante luz. Você pode brincar bastante com o foco e desfoco dos objetos, né? E uma lente, por exemplo, 1855, ela começa num diafragma 3.5, né? E do 1.4 para o 3.5 é bastante diferente dentro de uma câmera. Então aí com uma lente com zoom, por exemplo, a 1855, que geralmente é a lente que vem quando você compra uma câmera DSLR na loja, uma lente padrão, porque ela tem um pouco de zoom também, então é uma lente para a pessoa que está começando a fotografar. Ela vai ter essa abertura, né? Ela já começa no 3.5, então ela é uma lente um pouco mais escura, porque ela não chega numa numeração menor que a gente explicou. Então a gente está fazendo esses vídeos separados para que vocês consigam entender melhor esses conceitos e também escolher, por exemplo, a compra de uma lente, a compra de uma câmera. Espero que vocês gostem, todos fiquem em casa, quem puder, e a gente volta na próxima semana com uma aula sobre velocidade do obturador.